Boa tarde a todos. Cumprimento o senador Exalci, a quem agradeço muito pela oportunidade, e ao Senado como um todo, através da sua pessoa. Cumprimento os membros da mesa e os demais palestrantes. Meu nome é Abud, sou conhecido por Abud, sou consultor econômico da FENAVIST, Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores. Nós somos um segmento intensivo empregador de mão de obra de baixa remuneração. Então, as propostas que traremos aqui envolvem e ajudam também a todos os setores que empregam com mão de obra de baixa remuneração, que, numa estimativa, giram em torno de mais de 14 milhões de pessoas. Como temos uma representatividade da mão de obra de baixa remuneração muito grande, 80% do nosso preço final é mão de obra. Então, a capacidade de aproveitamento de crédito da cadeia é quase nenhuma. Então, esses 26,5% que vêm, ou 28%, a gente não sabe ainda, né? Eles vão ser um aumento na veia. Hoje, nossas empresas representadas, recolhem de 5,65 a 8,65 sobre o preço final, vão passar a recolher praticamente os 28, porque tem praticamente zero de crédito, gerando um aumento que varia de 240% a 280% na carga tributária e um acréscimo no preço final que vai de 12% a 20%. Apesar das inúmeras tentativas que fizemos, nós não tivemos nenhuma mitigação, nenhum efeito de mitigação, tanto na aprovação da EC 132 quanto na recente aprovação das mudanças ao PLP feita pela Câmara, que melhorasse essa situação que nós estamos apresentando para vocês. Então, restou para nós garantir que o reequilíbrio dos contratos se dê de maneira plena. Então, as propostas de ajustes que nós vamos trazer aqui vêm nesse sentido, e eu entendo que elas vão acabar, como elas representam, elas tentam dar mais legalidade e objetividade ao reequilíbrio e precisão no reequilíbrio. E acredito que isso vai ajudar a todos os segmentos, não somente o nosso. Opa. O artigo 374 do PLP, ele prevê o reequilíbrio dos contratos, a revisão dos preços dos contratos com base na implementação do IBS e da CBS, mas ele coloca lá no vermelhinho no final, nos casos em que o desequilíbrio for comprovado. A nossa proposta, bastante objetiva, como pediu o senador, é que saia nos casos em que o desequilíbrio for comprovado e entre no lugar na mesma proporção da comprovada repercussão dos preços provocada pelos tributos. Parece uma questão semântica, mas não é. Tá? Nós temos já essa questão da revisão do preço prevista na Lei de Regência, que é a Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021, que o seu artigo 134 diz que os preços contratados serão alterados, é um comando, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data de apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais. Então, é uma condição objetiva, não é uma condição subjetiva. Se nós deixarmos como está, justamente o nosso setor que está sendo bastante impactado, tá, nós podemos ficar na mão de uma autoridade, do poder discricionário de uma autoridade, né, como já foi falado aqui anteriormente. Né? Então, além da questão do prazo, nós temos essa questão fundamental. Nós sabemos quais são os impostos que vão sair e quais são os impostos que vão entrar. E as alíquotas dos que vão sair e dos que vão entrar. Portanto, sabemos calcular qual é o impacto. E esse impacto tem que ser repassado. Então, esta é o primeiro pleito. O segundo ajuste que nós temos aí é no sentido de fazer o seguinte: nós queremos, através da introdução do inciso 6º, no parágrafo 2º do artigo 12, que os montantes do IBS e da CBS sobre as operações não se constituem base de incidência da retenção do INSS patronal e nem do IR da contribuição social que vem nas faturas. Por que vai acontecer? Como nós vamos ter um aumento de preço final muito grande, e é um aumento de preço que não decorre de um aumento da operação, é um aumento fictício que decorre única e exclusivamente por causa do aumento da tributação, se nós continuarmos retendo 16,8%, que são os 11% de INSS, que hoje são das faturas, os 4,8% de imposto de renda e 1%, nós vamos ter 16,8% retidos em cima de um preço muito maior, sem qualquer geração adicional de operação para nós.
é uma retenção muito grande que vai gerar muito pedido de restituição e que vai acabar com o capital de giro, que já é muito baixo do segmento. Então, esse é um outro pleito que nós fazemos. Essa é uma coisa que nós já apresentamos para os economistas da CERT, eles concordaram conosco, mas até agora nós não vimos nenhuma medida nessa aprovação da Câmara. Acho que a lei de origem, a lei 8.812, também vai precisar ser corrigida, tá, nesse sentido. E a última proposta... o parágrafo 2º do artigo 373, que fala também de reequilíbrio, diz que os contratos privados permanecem sujeitos a disposições da legislação específica. A gente concorda com isso. Só que a gente tem uma questão que já vem desde da época da introdução da não cumulatividade da PIS e COFINS, em que o COFINS passou de 3% para 7% e o PIS de 1% para 1,65%, nem o governo, nem os tomadores públicos, nem os privados repassaram ao preço. Então, nós temos uma preocupação muito grande com o seguinte, que a gente que haja um abuso do poder econômico. Então, a gente gostaria de introduzir aí que os contratos privados permanecem sujeitos à legislação de origem, mas que quaisquer alterações das condições comerciais que configura abuso de poder econômico, tem um risco lá que não existe na minha... configura abuso de poder econômico a imposição de quaisquer alterações das condições comerciais com justificativas na implantação do IBS e na CBS que não sejam aquelas decorrentes da revisão dos preços contratados na mesma proporção causadas pelos referidos tributos, respeitadas as mesmas regras do artigo 373. A justificativa é a contenção do abuso do poder econômico, que já está previsto na Lei 8884, Lei da Defesa da Ordem Econômica, mas assim como o reequilíbrio está previsto na Lei de Regência, voltou a ser atacado aqui, como nós vamos ter uma mudança de preços relativos em toda a economia, eu acho que é importante que os três poderes da República enfatizem essa questão, ok? Então é isso que eu tinha para falar. Nós também apoiamos totalmente as emendas do senador Laércio de Oliveira, que nós vamos elencar no trabalho que vamos deixar com a Secretaria. O senador Laércio vem do segmento de prestação de serviços e conhece bem nossas aflições. Muito obrigado. Obrigado, Eurípides. Passo imediatamente ao Marcelo Cabral, que é o diretor de novos negócios da Associação Brasileira de Energia Eólica.